Olá, pessoal, tudo bem? Bem, nos vídeos anteriores, a gente viu várias propriedades de determinantes, a gente viu definição deles, né, propriedades, viu como calcular aí de duas maneiras, né, e até como misturar essas maneiras para a gente resolver. Vimos também algumas propriedades importantes de sistemas homogêneos, onde a gente também pode usar o determinante para encontrar o caso em que eu tenho infinitas soluções, né? Enfim, tem bastante coisa relacionada com determinante. Além disso, a gente já viu várias coisas relacionadas a sistemas, de matrizes e tudo mais. Bem, um tipo de matriz que é muito importante, até para essa questão de resolução de sistemas, é a nossa matriz inversa, tá? Então, a matriz inversa, ela é uma matriz que ela tem uma propriedade muito interessante, porque ela é uma matriz em que você multiplica pela sua matriz original, né? E ela dá a identidade, né? E eu posso fazer isso de qualquer ordem, né? Tanto faz se eu multiplicar uma pela outra ou a outra pela 1, dá a mesma coisa, tá? Lembrando que a multiplicação de matrizes não tem a propriedade comutativa, né? Que é, eu tenho uma matriz, multiplico por outra, nem sempre é igual a outra multiplicada pela 1, né? E nesse caso, com a matriz inversa, sempre vai ser, tá? E aí, a gente tem dois métodos aí básicos para a gente calcular a matriz inversa, tá? Eles são os dois métodos principais aí para a gente calcular. Uma delas é a matriz adjunta, usando a matriz adjunta, e o segundo método seria usar Gauss-Jordan para resolver isso, ou outro método de resolução de sistemas, tá? Mas em geral a gente usa Gauss-Jordan. E para bem, e é basicamente isso, tá? Vamos lá, então? Bem, primeiro, para a gente encontrar essa matriz inversa, a gente vai precisar da matriz de cofatores, tá? Esses cofatores são os mesmos cofatores que a gente viu quando a gente estava resolvendo o problema de determinante, tá ok? Bem, então vamos lá. Tá, acho que eu vou falar uma coisa um pouquinho antes. Bem, pessoal, perceba que aqui na definição de matriz inversa, a gente tem que é uma matriz que multiplica pela matriz original A, e aí eu chego na identidade, tá? Bem, a gente tinha uma das propriedades de matrizes que era o seguinte: se eu fizer o determinante, então, por exemplo, eu tenho aqui o determinante do produto A vezes A menos 1, tá? Esse determinante desse produto aqui, ele é igual a determinante de A vezes o determinante da minha matriz inversa, ok? Bem, e aí, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte: como o produto desses dois é a identidade, quanto que é o determinante da identidade? A identidade é uma matriz diagonal, multiplica só a diagonal, eu tenho que esse determinante vale 1, tá? Então, isso daqui, esse produto de determinantes, né? Então, determinante de A vezes determinante de A menos 1, ele é o determinante da identidade e que vale 1, ok? Bem, então percebam aqui que o produto do determinante da matriz A pela sua inversa vale 1. Então, o determinante, e se o determinante de A for zero? Né? Pergunta é essa. E se o determinante de A for igual a zero? Né? O determinante da inversa seria quanto para dar 1 aqui? Bem, zero por qualquer coisa é zero, né? Então, o que a gente tem aqui, nesses casos, a matriz não tem inversa. Então, se o determinante da minha matriz A for zero, a matriz não tem inversa. Então, não possui inversa. Beleza, pessoal? Então já começa aí. Então já vai existir uma ligação entre matrizes inversas e determinante, tá? Bem, ok. Então agora eu acho que a gente já pode começar a falar sobre matriz de cofatores. Bem, matriz de cofatores, pessoal, nada mais é do que uma matriz onde cada posição tem o seu respectivo cofator,
tá? Então, por exemplo, nessa matriz de cofatores, a primeira posição tem o cofator delta 1, 1. Lembrando que esse delta 1, 1 vale quanto? Vale aquele sinal, menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante daquela submatriz, tirando a linha 1 e a coluna 1. Né? Se eu pegar um outro elemento aqui, um delta IJ, eu tenho que o meu cofator vai ser menos 1 elevado a I mais J, vezes esse determinante aqui, dessa submatriz. Tá? Percebam, então, que já calcular essa matriz de cofatores já é um procedimento meio caro, né? Porque, olha só, você tem que calcular determinantes de várias submatrizes, então já começa a ser um pouquinho caro já esse método. Bem, e aí, pessoal, a gente chama de matriz adjunta essa matriz aqui, em que eu pego essa matriz de cofatores e faço a transposta dela. Tá? E aí tem uma propriedade muito legal que é o seguinte: quando você multiplica a matriz A pela matriz adjunta de A, você tem exatamente a identidade multiplicado pelo determinante de A. Né? Então, é como se você tivesse a matriz diagonal com o determinante da própria matriz A em todos os lugares. Tá? E aí você tem aqui. Beleza? Então, o seguinte, eu posso pegar esse determinante aqui, de A, passar dividindo, então eu vou ficar com A vezes 1 sobre o determinante de A adjunta de A. Então, a minha inversa, no fim, é a adjunta dividido pelo determinante de A. Beleza? Então é isso. Eles perceberam que quando você faz essa multiplicação de uma matriz pelos seus cofatores, você obtém exatamente o quê? Exatamente a sua matriz de identidade, multiplicada pelo determinante. Então, se eu pegar 1 sobre o determinante e dividir pela adjunta, eu tenho aí a minha solução. Beleza? Bem, vamos testar isso numa matriz aqui que eu acho que a gente nunca viu no curso, né? É aquela clássica, 0, 1, 1, 2, 3, menos 1, 1, 0 e 1. Tá? Quero calcular a matriz inversa dessa matriz aqui. Tá? Quero calcular a menos 1. O que eu vou precisar fazer? Primeiro passo, se eu for usar, claro, esse método, né? Então, o primeiro passo, calcula a matriz de cofatores. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a matriz de cofatores, ok? Essa matriz de cofatores, eu vou chamar ela de delta A, e que ela vai ser, né? Delta 1, 1 aqui na primeira posição, delta 1, 2 aqui na segunda, delta 1, 3 na terceira, delta 2, 1 aqui, delta 2, 2 aqui, delta 2, 3, delta 3, 1, delta 3, 2 e delta 3, 3 aqui. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que esse delta não está multiplicado pelo valor que está aqui, tá? Então, ela vai usar para essa posição aqui os elementos que estão aqui nessa posição, tá? Então, vamos calcular cada um deles, né? Então, se eu pegar delta 1, 1, vai ser a menos 1 elevado a 1 mais 1, tá? E aí você vai ter vezes a submatriz formada por 3, menos 1, 0 e 1, tá? Ao calcular esse determinante aqui, eu vou ter 3, e esse cara aqui vai ser positivo, então eu tenho que esse delta 1, 1 aqui é igual a 3. Tá? Então vamos já preenchendo essa matriz de cofatores aqui. 3. Próximo. Vou calcular o delta 2, 1. Delta 2, 1, então, vamos calcular na ordem, né? Melhor. Calcular o delta 1, 2. Calcular pelas linhas. Então, eu vou ficar com menos 1 com 1 mais 2, vezes o determinante que vai sobrar, que é 2, 1, menos 1, 1. Ok? Esse cara aqui vai dar negativo. E aqui eu vou ter 2 mais 1 vai dar 3. Então, vai ficar menos 3, que é exatamente o que eu vou ter aqui.
O delta 1, 3 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes. E daí eu tenho, como é esse 1 aqui, né? Eu vou ter essa submatriz. 2, 1, 3, 0. 0 menos 3 vezes 1, esse cara vai dar menos 3. Então eu tenho aqui menos 3 aqui. Beleza? Deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos calcular os outros termos, né? Então vou usar aqui delta 2, 1, que vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante quando eu tiro a linha 2 e a coluna 1. Né? Então eu vou ficar com 1, 1, 0 e 1 aqui. Ok? Esse determinante vai dar 1, esse cara aqui dá negativo, então isso daqui vai dar menos 1, então eu tenho menos 1 aqui. Delta 2, 2 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, vai dar 1 positivo. O determinante vai ser os cantos da matriz, né? 0, 1, 1, 1. Então esse cara vai dar menos 1, vezes esse cara aqui, menos 1 também. O delta 2, 3 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes esse cara aqui, que então vai ser 0, eu estou pegando a posição 2, 3, então vai ser 0, 1, 1, 0, né? Tirando a linha 2 e a coluna 3. Então eu tenho menos 1, esse cara aqui vai dar menos 1 também, então esse cara aqui vai dar 1 positivo, tá? Percebam que são muitas contas, né? Então, assim, a chance de você eventualmente errar aqui não é tão baixa assim. Delta 3, 1, então eu tenho 3, 1, o determinante que sobra é 1, 3, 1 menos 1, né? Esse cara aqui vai dar positivo, então mantenho que dá o determinante. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Então esse cara aqui dá menos 4. Delta 3, 2 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 2, vai dar negativo, vezes o determinante de, quando eu tirar a terceira linha e a segunda coluna, eu vou ficar com 0, 2, 1, menos 1. Tá? Isso daqui vai dar 0 menos 2, com o menos ali, vai ficar 2 positivo. Delta 3, 3 vai ser menos 1 elevado a 3 mais 3, vai dar positivo, vezes. Aí eu tenho, tirando a última coluna e a última linha, eu tenho 0, 2, 1, 3. Eu tenho menos 2 vezes 1, eu tenho menos 2. Beleza, pessoal? Vamos conferir rapidinho. Esse cara aqui vai dar 3, né? Então, 3 vezes positivo, 3. 2 menos menos 1 dá 3, vezes negativo dá menos 3. Esse cara dá menos 3 vezes positivo dá menos 3. Esse cara aqui vai dar 1 vezes negativo, menos 1. Esse cara vai dar menos 1 vezes positivo, menos 1. Esse cara vai dar menos 1 vezes negativo, vai ficar mais 1. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Aqui vai dar positivo. 0 menos 2, com o negativo fica mais 2. 0 menos 2, com positivo, menos 2. Então, perfeito. Essa daqui é a nossa matriz de cofatores. Bem, aí o que a gente faz para calcular a adjunta da matriz A? A adjunta da matriz A, então, ela vai ser a transposta dessa matriz que a gente acabou de obter aqui. Essa transposta é o quê? Tudo que é linha vira coluna. Então, a primeira linha, que é 3, menos 3 e menos 3, vira a primeira coluna da adjunta. A segunda linha, que é menos 1 e 1, vira a segunda coluna. E por fim, menos 4, 2 e menos 2 vão ser o restante aí da nossa matriz. Ok? Beleza, pessoal? Então essa daqui é a nossa adjunta de A. Bem, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, de acordo com o nosso teorema aqui, a minha adjunta de A, quando eu multiplico por A, vai dar o determinante de A vezes a identidade. Então vamos fazer esse produto aqui, tá?
Vamos pegar, então eu vou pegar a nossa matriz A e vou fazer esse produto exatamente, tá? Então, deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui. Beleza. Então, nossa adjunta foi essa. O que eu vou fazer agora é, né? Eu vou pegar a minha matriz A, certo? E vou multiplicar pela adjunta, para a gente ver o que vai acontecer, tá? E aí eu já vou colocar naquele padrão, né? Então eu tenho, o que eu vou ter aqui é A multiplicado pela adjunta de A, tá? É igual a quanto? Vamos calcular, tá? Aqui, fazendo o produto, então, eu vou só separar esses caras aqui para a gente conseguir calcular direitinho. Beleza? Então, primeira linha, primeira coluna. 0 vezes a primeira linha tem 1 vezes menos 3, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 6. Beleza? Lembrando, tá? Como a gente já viu essa matriz algumas vezes, a gente já sabe que o determinante da matriz é menos 6, tá? A gente já sabe. Então, olha que ótimo. A nossa primeira diagonal aqui já deu menos 6. Vamos ver as outras diagonais, só por curiosidade? Vou pegar agora a minha segunda linha, segunda coluna. Então, eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2, né? 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Guarda ele. Menos 1 com 1, menos 1. Menos 1 com menos 5, menos 6. Ó, tá dando bom. 1, 0, 1 vezes menos 4, 2 e 2, eu tenho 1 vezes menos 4, menos 4, 0 não vai dar nada, 1 vezes menos 1 dá menos 2, então eu tenho menos 4, menos 2, eu tenho menos 6. Ó, diagonal, perfeito. Agora o restante tem que dar 0. Então vamos lá. 0, 1, 1 vezes menos 1, 1, 1, eu tenho que a primeira linha vai ser sempre multiplicada por 0, né? Então menos 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 vai dar 0. E 0, 1, 1 vezes esse cara aqui, eu tenho 2 vezes menos 2. 2 mais menos 2 vai dar 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. 2, 3, menos 1, certo? Bem, 2 vezes 3 dá 6. 3 menos 3 dá menos 9. 6 menos 9 dá menos 3. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Com o menos 3 que eu tinha, dá 0. 2, 3 menos 1 vezes esse cara aqui vai dar 2 vezes menos 4 dá menos 8, mais 6, mais 2, menos 8 mais 6 mais 2, dá 0. 1, 0, 1 vezes esse cara, eu tenho 3 com menos 3, dá 0. Menos 1 com 1, dá 0. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, a gente teve aqui exatamente o que ele falou. Esse resultado aqui que a gente acabou de obter, né? Se eu tirar agora essas linhas aqui que me ajudaram a fazer o produto, eu tenho exatamente a matriz que ele disse, tá? Que é, então, A vezes a adjunta de A. É uma matriz que tem menos 6 em todas as linhas, eu vou colocar ele em evidência. Então, menos 6 vezes a minha matriz 1, 1, 1 e 0 nas outras posições. Essa minha matriz aqui é exatamente a minha identidade, tá? Melhor escrever aqui embaixo. E esse menos 6 é exatamente o meu determinante de A, que multiplica pela identidade de tamanho 3. Beleza, pessoal? Então, chegando aqui agora na inversa, né? Então, quem é a inversa da minha matriz A? Né? Mais conhecida como A menos 1. Vai ser A adjunta dividido por menos 6. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é fazer a divisão da adjunta por menos 6. Então, eu tenho 3 dividido por menos 6, menos 1 dividido por menos 6, menos 4 dividido por menos 6. Deixa eu fechar a matriz aqui. Menos 3 dividido por menos 6, menos 1 dividido por menos 6, 2 dividido por menos 6, menos 3 dividido por menos 6, 1 dividido por menos 6 e menos 2 dividido por menos 6. Tá? Claro que a gente pode
ainda brincar um pouquinho aqui com essa matriz, né? Brincar assim, na verdade, resumir esses valores aqui, né? 3 dividido por menos 6 dá menos meio, aqui vai dar 1/6, menos 4 dividido por 6 vai dar 2/3, aqui eu vou ter meio, aqui eu vou ter 1/6, aqui eu vou ter menos 1/3, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho menos 1/6, e aqui eu tenho mais 1/3. Beleza, pessoal? Essa é a nossa matriz A-1, tá? Professor, quanto que dá o determinante dessa matriz A-1? Bem, não precisa fazer conta, né? Pelo menos assim, não precisa fazer o determinante da matriz inteira. Lembra que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz A-1 era igual a 1? E o da minha matriz A é menos 6? Então, aqui só pode ser 1 sobre menos 6, ou menos 1/6. E esse é o determinante da minha matriz, calculado pela adjunta. Beleza, pessoal? Percebeu que deu um trabalhinho, né? Perceba aqui que eu precisei fazer vários determinantes de matrizes 2×2, tá? Consegui minha matriz adjunta fazendo a transposta da minha matriz de cofatores. Depois, multipliquei aqui só para verificar, né, para vocês, que realmente funciona essa questão, e obtive aqui a minha matriz inversa. Beleza? Perceba que você poderia até falar, professor, isso daí é um método que a gente consegue calcular o determinante da nossa matriz A. Sim, é um método bem ruim, mas sim. Você conseguiria calcular o determinante da matriz A pela diagonal desse produto A vezes a adjunta de A. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte da aula. A próxima parte, a gente vai ver um pouquinho sobre como encontrar a inversa usando aí métodos de resolução de sistemas. Por exemplo, Gauss-Jordan.